Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Nessa época, tu pensava já... Como é que funciona a cabeça do jogador? De ir pra Europa? Não, então, nessa época, depois que passou o Libertadores, aí o ano seguinte, eu quase fui pro Atlético Mineiro também, né? Na época do Campelo como presidente. Uhum. E aí ia ser feita uma troca, eu com alguns jogadores do Atlético. E aí o Campelo vetou. Eu já tinha pego minhas coisas, já tinha me despedido de todo mundo. Ia me apresentar no outro dia, né? Tipo, ia pro aeroporto no outro dia já pra viajar e ir pra Minas. E aí o Campelo vetou a negociação, porque acho que um dos jogadores tinha tido problemas de lesão e tal, e ele não queria mais fazer essa troca. Depois eu também quase fui pro São Paulo. Ia ser uma troca com o Diego Souza na época, que estava no São Paulo. E aí eu fiquei mais um tempo no Vasco. E aí... Com essa do Diego Souza voltar pro Vasco, não voltou. E não voltou. Foi essa época aí. E depois veio essa questão da Dinamarca, né? De um empréstimo por 6 meses. E na época ali no Vasco já não estava um momento legal para mim, já não estava jogando, não tendo tanta sequência também. Era sempre joga, ficava fora de jogo, ia pro banco. Tu acha que esse momento do Vasco que perdura até hoje, o Pedrinho agora tá fazendo um puta trabalho de recuperação no clube e tudo mais, mas assim, era um momento que prejudicava muito a molecada? Que a gente vê vários jogadores que o Vasco revelou, espalhados aí pelo mundo, e, mano, mas que subiam com a pressão de, mano, o caso foi o seu, irmão. Tu tem 18, 17, 19, irmão, joga aí e decide que a gente não pode cair, mano. É Libertadores. Isso vai fazendo com que o Vasco não consiga utilizar esses jogadores de fato, da Acho sequência. que como uma questão de processo, né, pra molecada subir, se adaptar e poder jogar e jogando aos poucos, é difícil, porque a gente subia já, embora, vocês têm que resolver essa parada aí, que a questão aqui não tá fácil e tal. Tem adaptação, né? Não tem adaptação. E você subir pra um time assim, do que pra um time já que tem uma base, tem uma estrutura, é diferente, né? Mas, claro que quando tem casos e casos, e tem jogadores como o Paulinho, que conseguiu sair bem do time, o Douglas Luiz, que saiu bem também, e estavam no mesmo processo. Então, acho que tem casos e casos, mas, claro, pro jogador ter um sucesso bom depois, acho que é muito mais fácil quando ele vem, já entra num time que tem uma base, tem uma estrutura, e ele consegue se desenvolver ali com mais calma, né? A gente vê, por exemplo, um jogador, tipo, vou dar um exemplo, o Lohan no Flamengo agora. Ele foi, fez bons jogos, mas ainda não girou. Mas tá ali, o Flamengo não precisa dele, né? Naquele momento. Ele vai alternar. Ele pode amadurecer mais e tal, vai ter outras chances. Isso. Tu não, tu tinha que, mano... Tinha que estar ali, já fui jogado na Cova dos Leões, e vambora e... Dá resposta. Tem que dar resposta. Tem que responder, porque vai jogar, vai entrar. E não tem espaço também pra gente jogar mal, né? Porque a gente na época, garoto e tal, a gente ia oscilar, é normal. Mas é diferente, por exemplo, o Estevão joga várias partidas bem, uma partida ele faz mal, não faz diferença, porque ele tá num time consolidado ali, tem suporte atrás dele, vai responder de novo. Pra gente não, a gente jogava um jogo mal, vamos ver outro, vamos ver outro. A gente precisa de alguém pra... Então já não tinha toda essa paciência, né? Isso eu acho que, infelizmente, acontece com o Vasco, né? Você vê os jogadores assim, o cara sobe, ele tem que, mano, decide aí. Acabou, não tem essa. Tem escolha, né? Assim, você citou o Campelo, né? Que era nessa época. Era uma época de muita crise do Vasco, pela forma que o Campelo chega no poder, a política do Vasco fervendo. A gente sempre ouve assim, Eurico antes. O Eurico era o Eurico e depois presidente. Campelo. Aí tem eleição lá com o Júlio Brandt. Então, o Júlio Brandt ganha. Só que na hora de referendar com os beneméritos no Vasco é assim, né? Nunca antes o quem ganhou na urna não foi referendado. Só que aí o Brandt foi e falou que agora o Vasco é novo, esses velhos aí, mano. Velhos aí. Aí o Campelo viu a oportunidade, pediu apoio pro Eurico e na hora de votar, a maioria votou no Campelo e o Campelo deu o chamado golpe. Só que o Vasco ficou muito travado, sem grana, crise política. E a galera sempre diz assim, ainda mais quando o time consegue treinar fora do clube, né? Quando já tem um CT e tudo mais. Não, os jogadores estavam blindados, né, sobre essa situação.
Dá pra trabalhar sem ser contaminado pela crise, quando o clube vive uma crise dessa, que tá toda hora se falando? Dá pra focar lá no CT e só jogar bola ou não adianta? Que a crise vem, algum dirigente aparece, a pressão da torcida acaba também sendo sugestionada pelo momento do clube. Salários não estavam em dia. Salário não tá em dia. Então, a gente tenta focar o máximo ali, né? Mas claro que as coisas extracampo, elas acontecem, né? Então... Chega até vocês. Chega até a gente, né? E na época, como eu era jovem, eu não via muitas das coisas. Era mais os jogadores mais experientes que tinham que contornar isso, né? Mas a gente estava ali no bolo, a gente via as coisas que estavam acontecendo, a gente sabia das coisas também. Mas eram coisas que a gente não tinha muito o que fazer. A gente tinha que seguir honrando a camisa, tinha que ir lá, tinha que treinar, tinha que jogar, não tinha muito o que fazer. Até porque o momento do Vasco não era tão bom, né? Então a gente tinha que, de alguma forma, ali, dentro de campo, tentar pegar um resultado positivo para a gente começar a poder pedir as coisas, começar a poder, entendeu? Consertar algumas coisas ali, outras ali. E, enfim, acaba que o jogador não tem muita saída, né? Porque essas coisas são extra-campo, né? Mais da direção, política. Os jogadores, a maioria tenta não se meter muito. Às vezes os caras que são mais experientes tentam ali contornar a situação. Na época o Vasco estava até... A gente muitas vezes treinava em São Januário mesmo, tinha um campo anexo lá. E, enfim, estava nessa questão de onde vai ser o CT e não tinha CT. Então a gente estava vivendo aquilo ali intensamente todo dia. E o campo anexo, se eu não me engano, até as medidas não são tão... Menor, um pouco menor. Menor, né? Então a gente tinha que ficar, às vezes treinando no anexo, às vezes treinando no próprio estádio. E aí vai deixar o campo bom pro jogo ou não vai. Então tinha todas essas questões também. Salário, chegou a atrasar quanto? Salário, acho que até 3 meses, assim, atrasava. Aí paga um Aí pra paga não... um pra não perder, dar o né? BO, E, enfim, um monte de jogador que recebia imagem, aí atrasava um monte. Então via funcionário, assim, em São Januário, mano. Então, funcionário a gente dava o nosso jeito. Os jogadores pegavam um pouco de cada e ajudavam o funcionário ali, porque... Passava necessidade mesmo? Assim. Passava. Não chegar um pouco, né? Ia atrasar 3 meses. Se pra gente atrasava 3, imagine pra eles que recebem um pouquinho, sabe? Caraca, mano. Isso que é... Geralmente nos clubes que passaram por esse problema, né? É recorrente a história dos jogadores se juntarem, né? E dar uma sustentada nos funcionários, né? Porque, você imagina, vocês pro cara comprar comida mesmo, né? É esse nível, né? O jogador, ele é um jogador de futebol, ele é a estrela ali, mas quando você tá num CT ou num clube trabalhando, todos são colegas de trabalho, né? Todo mundo tá trabalhando no Vasco. Mas aí os jogadores, quando olham, o cara que serve a comida pra ele, ou que arruma o armário, ou que limpa o vestiário dele, tá lá pelos cantos com outro amigo, porra, o aluguel desse mês e tal. Por isso que geralmente os jogadores participam muito Lembrando disso, que né? o Felipe Baixo, que é parceiro nosso, salve pro Felipe, fez muito isso aí de, porra, comprar uma parada, comprar outra. Tem várias histórias disso. Mas você era novo ainda, mas assim, você viu a galera experiente, porra, dividia tudo. Tava junto ali, Também, a gente né? sabia da situação dos caras. E como eu cresci ali no Vasco, eu Conhecia todo conhecia muita mundo. gente também que precisava daquilo ali, né? Então, a gente estava sempre ajudando, porque, tipo, muitos que trabalham ali moravam ali perto, na Barreira e tal, mas tinha muitos que moravam longe também, tinha que pegar condução e chegava tarde em casa, ainda tinha que, arranjar algo para comer, então Caraca, era difícil. Mano. Esse nível, né? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!